do Grupo Meu Norte Comunicação e traz para você a repercussão desta invertida de Arthur Lira para uma troca de Alexandre Padilha. O que é que o meunorte.com traz a partir de apuração em Brasília? O presidente Lula deixou claro aos seus aliados que não pretende ceder à pressão de Arthur Lira em relação ao ministro Alexandre Padilha, que, dependendo de Lula, segue nas relações institucionais, segue na articulação política do governo com o Congresso Nacional. Bom, aí estão os fatos para ajudar a gente a entender. Começo com José Osmando. Muita coisa em jogo, Osmando. Queria que você detalhasse para a gente esta posição de Arthur Lira. Lembrando que Arthur Lira está na reta final. De governo na Câmara, né, de comando da Câmara. Mas deixa aí para o seu último ano esta mensagem dura ao Executivo, que é uma parte significativa do orçamento. Ananias e companheiros de estúdio e audiência da Rede Meu Norte, a gente conhece bem Arthur Lira, a gente sabe de onde vem esse poder que ele tem na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira é um filho, um seguidor, um aluno aplicado, um discípulo de Eduardo Cunha. E Eduardo Cunha a gente conhece também, que governou a Câmara dos Deputados, teve procedimentos muito próximos aos que tem o Arthur Lira hoje no comando da Câmara dos Deputados, na condução de orçamento, e foi de lá, pela sua condução junto aos parlamentares, que houve o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Arthur é aplicadíssimo aluno do Eduardo Cunha. E ele está revelando nesse discurso dele hoje que, inclusive, discurso de mal construção, de uma linguagem provinciana, de uma linguagem rasteira, de falar de honrar a palavra, tá? Mas ele deixou muito claro no seu discurso que tudo está por conta dos 5,7 bilhões de reais do orçamento, das verbas, das emendas orçamentárias que o presidente Lula, que o Executivo retirou no pagamento à Câmara durante o ano 2024. Nada além disso. O Arthur Lira diz que aqueles executivos que estão lá ao lado do presidente não foram eleitos para ter controle sobre quando paga, como paga, quando paga, assim como os deputados não foram eleitos, os deputados federais não foram eleitos para ter controle sobre o orçamento. Orçamento é atribuição do Executivo e quem foi eleito para isso chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, como presidente da República no seu terceiro mandato, é quem tem a atribuição de ter o controle sobre a concepção e os gastos do orçamento do governo. O Arthur Lira tem razão numa coisa: o orçamento também tem a participação do Executivo na sua elaboração legal, na sua roupagem legal, mas a execução é exclusivamente do Poder Executivo. Bom, dito isso, sim, eu quero achar que o Arthur Lira vai esticar essa corda na tentativa de um confronto, de um conflito permanente com o governo federal, porque por trás disso está a eleição do seu sucessor. Assim como ele se orgulha de cumprir à risca uma gestão próxima a Eduardo Cunha, ele deseja também, evidentemente, que quem o substitua vá seguir a sua cartilha e adotar esse tipo de comportamento, como é a história do orçamento secreto. E hoje
da ausência absoluta de transparência. Por que ele não vem explicar a transparência, para onde os recursos das emendas orçamentárias destinados, quais são os municípios beneficiados, que obras são essas beneficiadas? Por que ele não faz um balanço permanente? E hoje aí, as comunicações pela internet facilita a vida de todo mundo. Vamos colocar um portal de transparência dentro da Câmara Federal e dentro do Senado, mostrando tintim por tintim, tostão por tostão, cada valor que é aplicado das emendas orçamentárias. Se ele fizer isso, ele vai ter uma elevação de conceito que provavelmente ele fará quantos sucessores ele precisa fazer. Olha, o presidente da Câmara citou ali que os parlamentares gastam a sola de sapato, andando o Brasil afora, percorrendo os municípios para saber o que eles precisam e quais seus problemas. É provavelmente a sola de sapato mais cara já registrada na história. 53 bilhões de reais em emendas. Mesmo com o veto citado pelo José Osmando, né, de 5,6 bilhões, ainda dá um montante ali perto de 50 bilhões de reais. Na verdade, a Câmara e o Senado, eles sequestraram o orçamento. Esse é o termo. É pesado, mas é. Eles sequestraram, eles tiraram o poder do Executivo de determinar como o dinheiro é gasto em obras. Pegaram para si esse poder. Esse poder vem do governo Bolsonaro, onde o Centrão mandava, ou seja, onde as casas legislativas eram as que efetivamente mandavam no dinheiro. Bem, criou-se o hábito, né? E agora eles querem continuar esticando a corda. Só que Lula não é Bolsonaro. E eu vi, tanto no discurso de Lula, quanto nas entrevistas do ministro Alexandre Padilha, depois do discurso de Lira, um tom apaziguador, um tom de equilíbrio, um tom de sensatez. Ou seja, eles deixaram o Lira brigando sozinho. E aí é política, é a política real. Eles agem corretamente a fazer isso, porque um discurso que se contrapunha a esse discurso do Lira, um discurso ácido, ia azedar um clima entre legislativo e executivo já no início do ano legislativo. E, Ananias, o governo Lula precisará negociar bastante, porque tem pautas importantes. Regulação da reforma tributária, o novo imposto de renda, né, deixando de cobrar de quem ganha menos, que é uma promessa de campanha de Lula. Então, ele vai precisar negociar com o Congresso. Agora, o que Lula faz? Já deixou bastante claro. A gente não vai para a briga, não vai para o confronto, mas a gente também não vai dar os dedos. A gente pode até ceder um ou outro anel. Faz parte da política. É a governabilidade, é o custo da governabilidade. Mas não vai entregar a mão inteira, como fez o ex-presidente. É um pouco parecido, por exemplo, naquela época que o Centrão vinha reivindicando o Ministério da Saúde, por exemplo, a Esclari está colocando, né? O Lula já colocou os inegociáveis dele nesse ponto da negociação com o Arthur Lira, que por ser o dono da pauta, tem, claro, um poder diante do Congresso e tem um poder também nessa relação com o Executivo, com a chefia da República. Agora, é toda negociação. Você coloca alguns problemas e acaba para, no final, vender uma solução. Acho que, no fim, o que o Arthur Lira vai querer, de fato, do presidente é esse apoio, não só de Lula, mas também do Partido dos Trabalhadores ao seu candidato na eleição da mesa. E nesse jogo de farpas, que vai continuar até que se chegue a um entendimento, o presidente Lula já está numa situação realmente complicada. Agora, o Congresso, diante da opinião pública, já não está numa situação tão confortável. A população já entende que o Congresso vive desse jogo de estica e puxa com o Executivo. E aí o Lula tem um governo que é aprovado, né, e vem melhorando aos poucos essa aprovação. Então, o Congresso pode acabar, no fim das contas, mesmo que passar desse momento de tensão pontual da eleição da mesa diretora, pode não ficar aí com a razão no final da discussão sobre essa história de nós temos um presidencialismo, mas o que a gente está vendo ao tempo todo é o Congresso tentando exercer
o domínio, controlar tudo, né? Controlar o executivo, controlar o orçamento, controlar tudo, por mais que a gente saiba que os poderes são compartilhados. Alessio. Ananias, o presidente Arthur Lira ele deixou claro também que em 2023 foram firmados alguns acordos com o presidente Lula. Eu acredito que o erro do governo e até do próprio presidente tenha sido em formalizar esses acordos sem saber como seria o orçamento desse ano, né? Sem saber se a receita iria superar as despesas. Tanto é que o próprio governo está aí trabalhando de forma assídua para tentar diminuir os rombos nas contas públicas, de atingir a meta do déficit zero, que está muito difícil. A própria equipe econômica do governo já começa a reconhecer essa grande dificuldade. A ministra Simone Tebet falou durante o final de semana sobre essa questão, que o governo tem adotado aí algumas medidas para tentar aumentar a arrecadação, para ver se a conta fecha no final. Então eu acho que o equívoco talvez tenha sido isso, fazer um acordo para tentar entregar algo que não sabia se iria ter esse ano, né? Então a gente sabe que essa questão, de certa forma, eu coloco entre aspas, de chantagem do Congresso, que geralmente é o que vem acontecendo nos últimos anos, já seria algo que iria acontecer caso não fosse cumprido realmente esse acordo. Então eu coloco como o problema central de toda essa questão ter feito esse acordo sem saber como estaria as contas públicas, as contas do governo esse ano, né? E nós mostramos, Osmando, aí o presidente do Congresso, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que segue numa linha de confronto ao Supremo Tribunal Federal. E na abertura do ano legislativo,